Aqui já são um pouquinho atrasados, mas também à boa maneira portuguesa, também não é bonito começarmos mesmo à hora, não é? Então, nós começamos assim com os minutinhos de atraso, como eu disse, estamos à espera da Letícia e pronto, está tudo bem. Mas vamos procurar ser cuidadosos no horário. Daí eu pedir a todos os meus irmãos para fazermos um esforço para amanhã às 9 horas estarmos aqui. Nós vamos ter um tempo devocional e aí serão certamente tempos abençoados. Se os irmãos olharem para as laterais, veem os temas que nós vamos tratar na conferência, não é? Começando ali pelo primeiro, que até está escondido, missões e a terceira idade. Nós, esposas missionárias também, vitória pelo sangue é o tema. Plantando igrejas relevantes, igreja missional, missões em países perseguidos, experiências de missões, missionário, campo missionário, família e empreendedorismo social. Temos vários temas, como os irmãos estão a ver, para praticamente um dia e meio, é muita matéria, mas os preletores estão preparados e nós queremos que os irmãos usufruam deste tempo. Então, o nosso pedido é amanhã, todos quantos vamos participar, mais aqueles que virão, certamente, nós precisamos fazer um esforço para estar aqui por volta das 9 da manhã. Seremos cerca de 100 pessoas que irão participar deste congresso. Hoje, naturalmente, alguns ainda não estão, viajam só amanhã, mas queremos que seja um tempo muito abençoado para todos. E, meus irmãos, falar de missões é urgente. É urgente não apenas porque é um tema que nós, evangélicos, e nós, especialmente batistas, amamos muito, mas é urgente porque está-se a perder muito o foco daquilo que é a vida missionária, o aspecto missional e missionária das igrejas. E em Portugal nós precisamos de reavivar este amor por missões. Nossa igreja realizou o último congresso há 6 anos, depois entrou o Covid e já não pudemos avançar mais, mas tínhamos saudades de voltar a estar juntos e de voltar a estar com os irmãos. E, meus irmãos, eu acho que vamos ter experiências muito significativas, vamos ouvir experiências muito desafiantes, desde as igrejas no Brasil, desde aquilo que é feito nos países islâmicos, onde o Evangelho é desafiado todos os dias, onde há irmãos com uma capacidade e com uma coragem absolutamente extraordinária, onde há missionários com amor dedicados à palavra, que nos vão certamente lembrar aqueles que já foram no passado e que também, muitos deles, tiveram que dar as suas vidas para que o Evangelho chegasse até nós. Hoje à noite falaremos um pouquinho sobre isso. Para já é só abrir o apetite. Meus irmãos, vamos fazer um esforço por estar aqui às 9 da manhã, aproveitar tudo aquilo que temos para que nos seja dado. Os nossos oradores, o pastor Sidney Costa, da igreja de Alphaville, ele está connosco, esqueceu-se do Paulo Toma, não faz mal, pode vir mesmo em plover, está bem? O nosso irmão pastor Beto Vilhena, ele está também connosco. Meus irmãos, eles estão tão disponíveis que até já despacharam as esposas para o Brasil. Conforme eles disseram, alguém tem que trabalhar, não é? Então, eles estão connosco, dão-nos uma grande alegria. O pastor José e a nossa irmã Késia, eles estão ali também, eles vão nos falar. Do mesmo modo também a Neuma, onde está a nossa irmã? Neuma está ali. Nossa irmã, eu estava à procura, nossa irmã Neuma, ela tem algo para partilhar connosco, juntamente com a nossa irmã Thaís. Conhecem a Thaís Peixoto? Isso, ela está ali também. E certamente nós vamos ter ainda mais para sermos impactados neste tempo de desafio missionário que certamente vai enriquecer a cada um de nós e vai enriquecer a nossa igreja, as nossas igrejas. Para já, passo a palavra ao nosso irmão pastor Pablo com apenas uma coisinha mais, que é o tema do nosso congresso. Vitória pelo sangue. Quando o Pablo, foi ele que me sugeriu o tema, ele disse-me, o que é que achas deste tema, vitória pelo sangue? Isso é muito agressivo, não é? Para um tema missional, nós pensamos missões, William Carey, não sei quem, toda aquela gente, missões modernas, missões nos países de expressão portuguesa, etc. Mas vitória pelo sangue. Juntam-se aqui duas coisas complicadas. Por um lado a vitória, por outro lado ser pelo sangue. Normalmente quando há sangue não há vitória, há morte. Como vitória pelo sangue? É uma boa pergunta, não é? Como vitória pelo sangue? Então, vamos estar atentos, porque certamente
quando saímos daqui no domingo, percebemos isto bem melhor. Pablo. Amém. Boa noite, queridos. É mesmo bom estarmos aqui juntos para cultuar ao Senhor e hoje é mesmo isso, vamos cultuar ao Senhor. Apesar de ser um congresso missionário, apesar de vamos aprender muitas coisas, esse momento é para cultuar a Deus, é para celebrar aquele que é o único digno de ser adorado, de ser exaltado. Eu não sei como tu chegaste aqui. Eu sei que eu estava um bocadinho agitado. Como devem imaginar, eram muitas coisas para fazer e por vezes o nosso coração, a nossa mente não está onde deve estar. Portanto, nesse momento, vamos ouvir um prelúdio e vamos cantá-lo também, mas vamos fazer desse momento um tempo de adoração ao Senhor, um tempo de acalmar as nossas mentes, um tempo de voltarmos para Deus e adorá-lo e dizer: Senhor, sonda-me, Senhor, Tu me conheces bem, quebranta o meu coração nesta hora, para que eu possa ser usado como um farol que brilha no meio da noite. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só Ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vamos ficar de pé, vamos cantar. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só
Deus possa realmente sondar os nossos corações, que Ele possa nos usar para proclamar a sua palavra. E sabem, eu não sei vocês, mas quando penso em missões, o primeiro texto que me vem à mente é a grande comissão. É Jesus a dizer aos 12, em Mateus capítulo 28, dos versos 18 a 20, aquele texto tão conhecido, que nós vamos falar em uma só voz. Não é preciso ser de memória, será projetado. Diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém. Aleluia! Essa é a promessa. Jesus verteu o seu sangue para que nós pudéssemos ir e fazer discípulos, e Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Para que o mundo creia, ide, pregai a Cristo. E esse agora foi para aqueles mais antigos, não é? A gente viajou agora nas campanhas de missões antigas. Esses hinos vêm para cá geralmente enviados do Brasil, não é? As campanhas de missões do Brasil são mesmo fantásticas. E a verdade é que nós precisamos olhar o mundo com os olhos de Deus. Nós precisamos sentir pelas almas a paixão que Ele sentiu. É difícil muitas vezes nós olharmos para as pessoas
e sentir compaixão. Perceber o que elas estão a passar e perceber que elas precisam conhecer que a vitória é pelo sangue de Jesus. E é isso que nós estamos aqui a cantar, é isso que nós estamos aqui a viver. Portanto, nós vamos cantar mais uma música que também é de campanha de missões, mais antiga ainda, Visão de Deus. Eu preciso olhar o mundo com os olhos de Deus. Eu preciso sentir o amor que Ele sentiu. Eu preciso deixar que Ele use a mim. Eu preciso estar pronto para dizer: eis-me aqui. Deus nos quer povo unido numa só intenção. Este corpo existe, se existe missão, e é viva a igreja que pode falar que Jesus é o único que pode salvar. Missionário quero ser, emissário do amor, pra dizer a todo homem que Jesus é o Senhor, que Deus fale a minha vida e que eu sempre posso ouvir e dizer: estou pronto, Jesus, eis-me aqui. Eu preciso olhar o mundo. Vamos mais uma vez? Eu preciso olhar o mundo com os olhos de Deus. Eu preciso sentir o amor que Ele sentiu. Eu preciso deixar que Ele use a mim. Eu preciso estar pronto para dizer: eis-me aqui. Deus nos quer povo unido numa só intenção. Este corpo existe, se existe missão, e é viva a igreja que pode falar que Jesus é o único que pode salvar. Missionário quero ser, emissário do amor, pra dizer a todo homem que Jesus é o Senhor, que Deus fale a minha vida e que eu sempre o posso ouvir e dizer: estou pronto, Jesus, eis-me aqui. Missionário quero ser, emissário do amor, pra dizer a todo homem que Jesus é o Senhor, que Deus fale a minha vida e que eu sempre o posso ouvir e dizer: estou pronto. E dizer: estou pronto. E dizer: estou pronto,
Senhor, eis-me aqui. Nós vamos fazer curtas frases de oração ao Senhor. Oração de entrega. Oração que diga realmente: Senhor, trabalhe em mim. Senhor, trabalhe na minha igreja. Senhor, trabalhe na minha cidade. Em curtas frases. Eu vou pedir a Thaís para começar. Lá pelo meio, quem quiser, junta-se a ela. E no final, a nossa irmã Anabela termina com uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que privilégio, Deus, te servir. Ó Pai, graças te damos, porque Tu és maravilhoso e a Tua misericórdia, ela não tem fim. Ó Deus, eu quero dizer que eis-me aqui, Senhor, continuo, ó Deus, a estar aqui disponível para Ti. Usa-me segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, ó Pai. Ó Deus, cumpre em nós o Teu querer, fala através de nós, ó Deus. Senhor, que essa igreja, ó Pai, possa sentir o Teu amor, o Teu mover. Que a Tua igreja, ó Deus, possa viver missões nesse dia. Que o fogo seja acendido aqui, ó Pai, de forma diferente. Que queime, ó Deus, por todo Portugal, o Teu amor, a Tua graça, ó Pai. Fica conosco, ó Deus, fala aos nossos corações e usa-nos, ó Deus, de forma tremenda aqui nesta terra. Ó Pai, a começar em mim. Amém. Bendito Deus, nosso Pai, os nossos corações elevam-nos a Ti, gratos por tudo aquilo que Tu és para nós. Obrigada, bom Deus, porque nós temos a vitória pelo sangue de nosso Senhor. Amém. Ó bendito Deus, que todos nós sejamos disponíveis para a Tua obra, Senhor, e faça em nós a Tua vontade. Amém. E que nós nos sintamos prontos para Te servir, para Te honrar, para glorificar o Teu nome. No nome de Jesus, oramos e louvamos. Amém. Ó Pai, que Teu Espírito Santo nos capacite, nos dê ousadia, ó Pai, para entregarmos o Teu amor, ó Pai. Para que possamos ser luz aqui neste lugar, ó Pai, em qualquer lugar que estejamos, Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nesta noite nós queremos elevar a nossa voz a Ti para manifestar a nossa gratidão, Senhor, para nos exortarmos uns aos outros pela grandeza e pela dimensão de sermos santos e para nos lembrarmos do preço dessa santidade que foi vitória que queremos viver e sentir pelo valioso preço do sangue do Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós queremos renovar o nosso compromisso nesta noite e queremos seguir e queremos ser verdadeiros missionários em todo o lugar onde Tu nos colocaste. Este é o nosso desafio, é este desafio que nós queremos aceitar e é este compromisso que nós queremos proclamar nesta noite e neste lugar. Graças te damos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, meu Deus. Dás oportunidade, Pai, de estar, Senhor, deste trabalho, Pai. Obrigada, Pai, pelo feito nesta igreja, Senhor. Usa-me, Senhor, cada dia. Usa-me, Senhor, pelo poder, Senhor, está a falar-nos. E dá, Senhor, da minha fé. Obrigada, Senhor, por esta casa, por este trabalho. Peço, Pai, que nos uses, Senhor, para que nós possamos, Senhor, fazer a Tua vontade. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Pai do céu,
Estamos diante de Ti, Senhor, e estamos muito gratos, Pai. Queremos manifestar a Ti a nossa gratidão por nos teres trazido até aqui neste dia, nestes dias, Senhor, neste lugar, neste tempo, Senhor. Te agradecemos por todos aqueles que já aqui estão. Agradecemos, Pai, por todos aqueles que hão de vir, que Tu possas proteger a todos no seu caminho até aqui. E queremos colocar diante de Ti este tempo, Senhor, para que Tu nos fales, Senhor. Pedimos que Tu fales connosco nestes dias, para que realmente isto seja muito mais do que um evento, Senhor. Nós colocamos diante de Ti este tempo e nos queremos dispor a ouvir a Tua voz, Senhor. E molda o nosso coração de modo a que não só ouçamos a Tua voz, mas que nos disponhamos a servir-Te e a cumprir aquilo que Tu nos pedes, Senhor. Então nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que já foi a oração dos Teus servos aqui nesta hora, Senhor. Atenda à oração de todos, ouve-nos, Senhor, e faz-te presente, Senhor, aqui no nosso meio, que possamos sentir com intensidade, Senhor, que possamos sentir o Teu Santo Espírito movendo-se entre nós e falando connosco através de todos estes Teus servos que Tu trouxeste até nós para nos falarem aquilo que Tu colocaste no seu coração, Senhor. Abençoa-nos durante este tempo, é o que Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de nós sentarmos, vamos recitar o nosso tema e a nossa divisa. Nós vamos andar aqui a falar e a estudar baseado nisso, portanto faz sentido sabermos. Vamos citar em uma só voz o nosso tema? Glória pelo sangue. Como o ensaio foi péssimo, agora vamos tentar fazer ficar pelo menos mal. Vamos todos juntos numa só voz? Vitória pelo sangue. Saltamos o mal e fomos para o bom, isso foi mesmo bom. Ok, mas isso é baseado no versículo bíblico, isso não sai da cabeça de ninguém, não é? Portanto, vamos ver o versículo bíblico, Apocalipse capítulo 12, versículo 11, diz assim: Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Amém. É isso que nós estamos aqui, porque há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Vamos cantar isso, é o nosso hino oficial do Congresso. Seu sangue tem este poder.
as vozes, só as vozes. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, oh, aceita o dom de Jesus. Aleluia! Podem sentar, queridos. Pastor Alberto Carneiro. Alguns irmãos tinham tantas saudades deste hino que até fizeram abanar as paredes. Não sei se repararam, não é? É muito bom nós recordarmos bons, velhos hinos que têm mensagem. E este é um tema extremamente desafiador, meus irmãos. Quando nós olhamos missões, nós sentimos que podemos ir por muitos lados abordar este tema. Quando pensamos em missões, nós pensamos na propagação do Evangelho, que pode ser feita de muitas maneiras, mas há uma maneira sem a qual ele não tinha chegado até nós. É que para chegar até nós teve que haver derramamento de sangue. Nós gostamos muito de cantar estas músicas, elas inspiram-nos, elas elevam-nos. E, meus irmãos, nós devemos sempre ter corações gratos, porque muitos irmãos nossos também foram elevados, foram inspirados, foram usados poderosamente por nosso Deus. E não tiveram receio algum, não tiveram dúvidas em dar as suas próprias vidas para que o Evangelho chegasse até nós. Por isso, como podemos nós tratar o Evangelho de forma light? Só para usar uma palavra assim, mais para o modernaço. Como poderemos nós usar o Evangelho de uma forma assim, como quem não quer a coisa? Eu vou pedir aos meus irmãos que abram novamente as vossas Bíblias lá em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. E nós vamos ler a partir do verso 10. Aquilo que João vê e sente e ele quer transmitir. Ele diz-nos de uma forma extraordinária o seguinte: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. E, meus irmãos, quem teve que trabalhar homilética chegava aqui e não precisava de mais nada, não é? Já tinha aqui muitas horas para lhe dar. Tínhamos muito trabalho para fazer. Vamos esquecer essa parte e vamos olhar aquilo que João continua a transmitir. Ele explica: porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E agora então enquadramos aquilo que é o tema. E eles o venceram. Aqueles que eram acusados de dia e de noite pelo maligno, diz João na sua visão, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram a sua vida até à morte. Meus irmãos, nós dividimos esta conferência bíblica em 3 temas que os irmãos vão ver tratados. Missões está no sangue, o primeiro tema, ou subtema se quiserem. O segundo é missões até ao sangue e, finalmente, missões só pelo sangue. Durante 3 dias, estes vão ser os temas centrais, os subtemas que os nossos preletores vão pensar e vão partilhar connosco. E certamente vai haver muitos desafios. Nós já lemos o texto de Mateus capítulo 28, em que o Senhor Jesus nos diz que nós precisamos de ser suas testemunhas. Nós precisamos de ir, precisamos de ensinar, precisamos de batizar, porque a Ele lhe foi dado o quê? Todo o poder. Onde? Os irmãos jantaram? Se não, ainda há jantar lá embaixo. Eu vou perguntar outra vez. Onde? No céu.
no céu e na terra. Meus irmãos, nós temos de ter consciência que a partir do momento em que Jesus venceu a morte, ele ficou com todo o poder no céu, o lugar onde Deus habita, e na terra. Quem é o teu Deus? Qual é o Deus que tu adoras? Meus irmãos, o Deus que nós adoramos é o Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Numa outra passagem bem nossa conhecida, nós a encontramos em Mateus, no capítulo 11, no verso 28 a 30. E é curioso que nesta passagem o Senhor Jesus também diz algo que deve ser muito bem entendido por nós, e às vezes nós já conhecemos a passagem tão bem que não percebemos toda a profundidade que ela encerra. Repare bem, o Senhor nos está a falar com um sentimento profundo de amor, profundo de preocupação. E Ele diz: vinde a mim, quem? Todos, reparem, todos, não há ninguém excluído. Ele diz: todos os que estáis quê? Cansados e oprimidos, e eu, o que é que farei? Vos aliviarei. A preocupação do Senhor Jesus, em primeiro lugar, é cuidar. Agora vejam: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E, meus irmãos, nós precisamos de aprender aquilo que o Senhor Jesus nos transmitiu, aquilo que Ele quis que nós soubéssemos. Mas Ele também quer que nós aprendamos uma outra coisa: é qual foi o preço que Ele pagou para que nós possamos aprender dEle. E muitas das vezes nós não percebemos que este aprendei de mim deve ser total no seu ministério. O que é que nós aprendemos do próprio Senhor Jesus? Até que ponto é que Ele esteve disposto a nos ensinar? Até que ponto é que Ele esteve disposto a ir para que nós pudéssemos aprender? Querem ver? Lucas, no capítulo 22, no verso 42 até ao verso 44. Eu sei que os irmãos não vinham preparados para fazer destreza, mas um bocadinho de destreza faz sempre bem. Lucas capítulo 22, verso 42 a 44. Reparem naquilo que ele diz. Onde é que está Jesus? Está no Getsemane. Ele já cumpriu a sua missão, falta a parte mais importante. Ele está naquele jardim. E ele fazia uma oração. E ele dizia o quê? Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Oh, meus irmãos, e uma vez mais, estas palavras nós já lemos quantas vezes? Muitas, certamente. Mas agora reparem qual é a força, o que é que exigiu ao próprio Senhor Jesus ao dizer estas palavras. Verso 43, e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava e, posto em agonia, orava mais intensamente. E o que é que aconteceu? E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Meus irmãos, eu já tive a felicidade de estar no Getsemane. E o lugar só por si já mexe connosco. Porque nós nos lembramos deste texto e nos lembramos que ali o Mestre, ele deu logo ali do seu próprio sangue para que a mensagem passasse, para que ele levasse até ao fim a sua obra, aquilo para o qual ele tinha vindo. E ele o faz de uma maneira extraordinária. Meus irmãos, não eram gotas de sangue, não eram gotas de suor, eram gotas de sangue, tal a agonia que o Senhor Jesus sentia. E não podíamos deixar de ler o texto de João, no capítulo 19, no verso 30. João, capítulo 19, verso 30. E, obviamente, o Senhor Jesus está na cruz. O Senhor Jesus olha todas aquelas pessoas que estão à sua volta depois de ter sofrido toda a tortura a que ele foi sujeito.
Ele diz que tem sede, chegam-lhe um sopo com vinagre, e o que é que ele diz? E Jesus, quando tomou o vinagre, disse: está consumado. Está consumado. Tudo está completo. Já não falta mais nada. Cada vez que os professores nos apanham lá nos seminários e nos estão a ensinar grego, eles têm o cuidado de nos dizer: a palavra significa tudo está completo. Já não falta mais nada. E, meus irmãos, porquê que tudo já estava completo? Porque por aquela cruz já tinha corrido e corria o sangue do nosso Senhor. Quantas vezes nós na Páscoa olhamos para este texto? Quantas vezes nós sentimos exatamente esta intensidade de entrega, a força e o valor deste sangue? Porque logo a seguir o texto diz: inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Tudo estava completo. E sabem porquê? Tudo estava completo por amor de cada um de nós. Meus irmãos, falar de missões é falar de homens e mulheres que se deram ao longo dos anos, que entenderam esta palavra. Desde logo, os discípulos do Senhor Jesus. Irmãos, como é que estes homens terminaram a sua vida? Pedro, segundo diz a tradição, foi crucificado em Roma, de cabeça para baixo, porque ele terá dito: não sou digno de morrer como o meu Senhor. André, segundo diz a história, ele foi martirizado e morto na Grécia. Tiago, filho de Zebedeu, foi morto por Herodes, isso nós sabemos, está em Atos capítulo 12. Foi o primeiro a pagar com a sua própria vida o seu testemunho. João, irmão de Tiago, dizem os livros de história e os estudiosos que ele foi lançado num tacho em óleo fervente, mas tal como tinha acontecido aos amigos de Daniel, ele saiu de lá intacto. Então deportaram-no para a ilha de Patmos. Em Patmos ele tinha uma missão a cumprir. Qual era? Os irmãos vão à escola dominical? Não. Na ilha de Patmos ele tinha uma missão a cumprir. Qual era? Receber a visão do Apocalipse, o livro de Revelação, como nós o temos hoje. E ele chegou até nós. E dizem que ele terá morrido de morte natural em Éfeso, certamente a rondar os seus 100 anos de idade. Filipe, de acordo com as genealogias dos apóstolos, este homem terá morrido de morte natural, mas há quem diga que ele pode ter morrido de forma violenta, possivelmente enforcado, apedrejado ou até crucificado em Herápolis. Bartolomeu, segundo aquilo que é o conhecimento de história, que ele foi posto vivo num saco e lançado ao mar. Bartolomeu tem ainda uma outra hipótese, que ele também pode ter sido crucificado. Mateus, segundo a tradição, ele morreu de morte natural na Etiópia ou na Macedónia, ou terá sido decapitado, não se tem a certeza. Tadeu, sabe-se apenas que foi sepultado em Beirute ou no Egito, não se conhece muito bem como é que ele morreu. Simão, o Zelote, segundo a tradição, trabalhou no norte da África, sofreu martírio na Palestina, durante o reinado domiciano, foi perseguido por aqueles que queriam que a sua vida terminasse. E finalmente Judas, nós sabemos, a palavra do Senhor nos indica, ele enforcou-se. Estes homens todos, com exceção de Judas, na sua grande maioria, com exceção de João, eles tiveram uma morte violenta. Como é que nós chegamos aqui? Que foi preciso fazer para que o Evangelho chegasse até nós? Meus irmãos, é impossível não falar de William Carey. Ou, se quiserem, Guilherme Carey, conforme quiserem. Quem era este homem? Um homem simples. Um homem que possivelmente se converteu com 18 anos de idade, foi trabalhar como sapateiro. Ali ele começou a ouvir falar da palavra
Deus começou a falar com ele. Este homem aprendia línguas com muita facilidade. Pensa-se que ele dominava o latim, o grego, o hebraico, o italiano, o francês e o neerlandês. E este homem foi usado poderosamente por Deus, de tal maneira que um dia ele sente a chamada para ser missionário. Ele é consagrado ao ministério, ele é pastor batista. Um dia vai a uma convenção e a determinada altura ele usa da palavra e diz: meus irmãos, Deus está-me a mostrar que nós temos que levar o Evangelho aos povos da Ásia. E houve alguém que se virou para ele e disse: ó irmão, sente-se, se Deus quiser salvar os pagãos da Ásia, Deus sabe como há de fazer, não precisa de si. Que visão curiosa, não é? Este homem o que é que sentiu? Sentiu que não, esta não é a vontade que Deus pôs no meu coração. E chegou a casa, falou à esposa, e a esposa disse: olha, tu podes ir, mas eu não vou. E este homem disse: então eu vou sozinho. E ele foi, mas chegou e não se deu bem inicialmente. Ele voltou outra vez à sua terra, a Inglaterra. E a segunda vez ele diz: Deus está a mexer comigo, eu não posso ficar aqui, eu tenho que voltar. O campo missionário está lá. E meus irmãos, para a sua grande alegria, um amigo dele ajudou a esposa a convencê-la a ir com ele. E ele vai. E ele vai com ela, e ele vai feliz, e ele vai cheio de força e cheio de garra. E ele tem um ministério extraordinário entre aquele povo. Ele percebe que eles são tantos. Ele percebe que os indianos são tantos que ele sozinho, ele sabe que não consegue fazer o trabalho. Então sabe o que é que ele fez? Ele chamou os cristãos e disse: todos nós temos que nos unir para fazer o trabalho. E temos que testemunhar conjuntamente aquilo que o Evangelho nos ensina, independentemente das nossas diferenças. E estavam envolvidos católicos. E aquele homem começou o seu trabalho. Ao fim de 7 anos viu o primeiro natural converter-se. 7 anos a pregar. Mas a partir dali ele construiu uma série de escolas, abriu uma série de igrejas, e ele foi um homem marcante no meio daquele povo. Deus o usou poderosamente. Acabou por morrer lá. Ele abriu 26 igrejas, 126 escolas, com cerca de 10.000 alunos. Traduziram as Escrituras em 44 línguas diferentes. Deus usou aquele homem de uma forma extraordinária, porque ele teve uma visão e ele estava disposto a dar a sua vida. E sabem, ele acaba por falecer em Calcute. Não volta à sua terra, nem ele, nem a sua família. Mas eu não tenho estado a ler um pouco daqueles que foram os grandes reformadores e passei pela pessoa de John Knox. John Knox não é nem mais nem menos que o grande reformador do século XVI da Escócia. E num livrinho que todos nós podemos ter, conta-se a história deste homem e como é que ele chegou. Ele foi influenciado por um homem que se chamava Wishart. Wishart era um pregador efusivo, era um pregador com poder de palavra. John Knox era um jovem. E John Knox começa a seguir Wishart. E eles começam a correr vários pontos da Escócia. A determinada altura, o bispo começou a ficar aborrecido porque Wishart trazia muito mais multidões atrás dele do que a própria Igreja Católica tinha, e começaram a preparar a sua morte, como é óbvio. Começaram a preparar a sua eliminação. Quando se aperceberam disso, John Knox se tornou o defensor de Wishart. E a determinada altura, John Knox disse a Wishart: eu vou-te proteger, nem que eu tenha que morrer. Wishart diz: não, volta para os teus filhotes e Deus te abençoe. Basta um só para o sacrifício. E diz a história que perto da meia-noite Wishart foi preso pelo agente do bispo da altura. Wishart foi efetivamente morto na fogueira. Mas o trabalho estava feito em John Knox. E este homem vai ser capaz até de proclamar a palavra ao rei de Inglaterra, Eduardo VI, que era filho de Henrique VIII. Até que sobe ao trono na Escócia, Maria, a sanguinária. Mas ainda aí ele conseguia ter influência para pregar a palavra até o momento em que ele teve que fugir. Ele não parou, ele correu risco de vida, mas ele influenciou muita gente. E isto passou-se
no século XVI. Meus irmãos, agora estávamos aqui a noite inteira a contar-vos muitas histórias. Estas foi só um breve apontamento para vos dizer que estes homens, quantos morreram nas fogueiras, quantos morreram com a Inquisição, quantos serviram de gáudio para o povo se divertir no círculo romano, quantos deram a sua vida, quantos foram martirizados, desfeitos por animais selvagens, ou queimados nas fogueiras, ou pregados nas cruzes. Meus irmãos, e nós olhamos e percebemos que missões vai efetivamente até ao sangue. Quando sentimos a chamada de Deus e quando nós nos predispomos a ser usados por Deus, nós podemos ir até este ponto. Mas vamos pensar um pouco mais perto. E nós? Até que ponto é que nós vamos? Até que ponto é que nós precisamos de estar preparados para testemunhar daquilo que Jesus representa para a nossa vida? Há um livro que saiu há muito pouco tempo, pelo meu conhecimento, que se chama A Fé Cristã sob Ataque. Woody Bauckham Jr., ele escreve este livro. Meus irmãos, e à medida que eu vou lendo o livro, eu vou-me arrepiando com as coisas que este homem escreve, com a realidade que ele enfrenta no dia-a-dia, nas igrejas, no testemunho que tem que dar. E a determinada altura do seu livro, ele tem um capítulo que se chama Ideias Culturais sobre a Verdade. Ideias culturais sobre a verdade é aquilo que a sociedade diz que deve ser a verdade. E ele então vai-nos falar de 3 mitos que estão neste momento em voga nos nossos dias. Primeiro mito: todas as religiões são iguais. Os irmãos concordam? Mas é um mito. Os irmãos concordam que é um mito. Então os irmãos concordam. Se é um mito, nós concordamos. O primeiro mito é: todas as religiões são iguais. De acordo com o mito do relativismo religioso, todos nós adoramos o mesmo Deus. Digam lá que não é verdade. É um mito, é ou não é? Qual é a nossa relação com o Deus islâmico? Eu nunca me esqueço que, quando fomos a Israel, estivemos junto ao lugar chamado Caveira, lá no Gólgota. Mesmo ao pé do Gólgota, neste momento, há um parque de estacionamento e há uma mesquita. E o nosso guia dizia-nos, até há pouco tempo esteve ali um grande cartaz dizendo: Deus há só um e não tem filho nenhum. Este é o vosso Deus? O meu tem um filho. O vosso tem um filho? Como é que se chama? Não é o mesmo Deus. Eu já não vou falar das outras religiões, mas irmãos, não vale a pena. Ele continua e diz-nos assim: apenas nos referimos a ele ou ela por diferentes títulos. O relativismo religioso está disposto a ignorar até mesmo as contradições mais flagrantes entre as religiões em um esforço para preservar a unidade e a paz. Engraçado, não é? Para preservar a unidade e a paz, nós dizemos que todos adoramos o mesmo Deus. Mas o autor diz: isto é um mito. Se os irmãos quiserem continuar a ler, porque é muito interessante, vão ter com a irmã Juscelene e ela vende-vos o livro. O segundo mito é: a tolerância é a maior virtude. Nós temos que ser tolerantes. Porquê? Porque o catalisador dessa abordagem da religião é a definição moderna de tolerância. O objetivo do relativismo religioso não é ser lógico, mas tolerante. A tolerância é a virtude que supera todas as outras em nossa cultura. É mais importante ser tolerante do que ser honesto, leal ou confiável. Os irmãos concordam? Além disso, a tolerância a que me refiro não é a tolerância de antigamente. A versão de hoje é que George McDowell chama de a nova tolerância. Nova tolerância? Como assim? E o terceiro mito é: não existem absolutos. Tudo é relativo. Como? Os irmãos conhecem algum absoluto? Conhecem?
quem é? Deus. Deus. A negação da verdade absoluta é uma marca registada no pensamento moderno. Embora existam muitas fontes dessa ideologia, a chave para compreender todas elas é compreender uma filosofia mais ampla chamada pós-modernismo. E os irmãos já ouviram falar disto. Embora este não seja um livro sobre pós-modernismo, é necessário oferecer mais do que um comentário rápido sobre o assunto. É impossível compreender a cosmovisão pós-cristã sem uma compreensão básica do pós-modernismo, e ele vai explicar-nos isso. Meus irmãos, 3 mitos que nos levam a pensar, mas afinal, a quem é que as pessoas adoram e o que é que estão dispostas a fazer? Eu não vou ler novamente o texto de Apocalipse 10, 12, mas, como nós já vimos, e esta é apenas uma pequena introdução, há um hino de vitória neste texto que nós pensamos. A salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo são as imagens, força do texto que acabámos de ler em Apocalipse. E a vitória vem porque, por meio do sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, e mesmo aqueles que o fizeram, não amaram a sua própria vida. E, meus irmãos, como já vos vejo a muitos a abrir a boca, porque o sono já vem aí, eu vou terminar. E vou terminar com um desafio, e que é este. Cristo derramou o seu sangue. O sangue derramado na cruz é o penhor da nossa salvação. Amém? Muitos o derramaram para que a palavra chegasse até nós. Podíamos falar de muita gente, mas nós sabemos, os nossos irmãos da igreja primitiva sofreram muito. Será que o nosso sangue vai ser requerido também? O que estamos dispostos a fazer para preservar a palavra da verdade e a defendermos o nosso Cristo? E, meus irmãos, quando cheguei aqui parei. Não tenho resposta para vos dar. O assunto é demasiadamente sério. Nós, muitas das vezes, no nosso dia-a-dia, vemos a facilidade com que nos envolvemos com a obra de Deus e a facilidade com que não nos envolvemos com a obra de Deus. No nosso dia-a-dia, nós somos confrontados com o tempo todo ocupado com coisas, exceto aquilo que é a ligação pessoal com o nosso Deus. O tempo, muitas das vezes, que nós temos não chega sequer para fazermos uma breve oração noturna de agradecimento ao Senhor por aquilo que Ele nos deu. Porque nós temos muita coisa para ver, muita coisa para fazer. Estes homens, meus irmãos, estes homens dobravam o seu joelho durante horas, procuravam a vontade de Deus, estavam à sua disposição, serviam-no, podemos dizer, de dia e de noite. Deus os usou poderosamente e o Evangelho chegou até nós. Às vezes, meus irmãos, nós não estamos a conseguir fazer com que o Evangelho chegue aos nossos filhos. Às vezes, ele não chega sequer ao nosso marido ou à nossa esposa. E nós temos que fazer uma pausa e perguntar porquê. Durante este congresso missionário, nós precisamos de fazer estas perguntas a nós próprios. Porquê? Sim, meus irmãos, é verdade. Há países em que o Evangelho penetra a uma velocidade incompreensível até. As últimas notícias que nós temos da China são absolutamente avassaladoras. Eu não sei se os irmãos sabem, mas o governo chinês criou uma Bíblia própria. Substituiu o nome de Jesus pelo partido. O partido é que é virtuoso. O partido é que faz. O partido é que defende as pessoas, o partido é que dá orientação, o partido é que tem princípios políticos. Não essa pessoa a que chamam de Jesus. E os meus irmãos sabem o que é que está a acontecer à Igreja Cristã sobre as notícias que nós temos. Ela cresce todos os dias e pensa-se que são mais de 150 milhões de cristãos que estão ali naquele país.
Porque o partido, ao fechar as igrejas, ele fez com que a igreja crescesse e se propagasse e o Evangelho fosse proclamado com toda a força. Mas nós na Europa, meus irmãos, nós na Europa estamos fora disto. Vivemos bem, não nos falta nada, temos conforto, temos segurança, até há pouco tempo. Sabe-se lá o que é que aí vem. E nós só estamos dispostos a ouvir a voz de Deus às vezes. O pastor, o irmão, está a ser muito crítico para a abertura de uma conferência missionária. Amanhã os pregadores vão lhe cascar em cima. Irmãos, casquem com jeitinho. Mas esta é a nossa realidade. Nós da Europa estamos muito confortáveis. Há pouco houve uma coisa que me falhou. Nós ouvimos muitas vezes a palavra ecumenismo. Sabem quem a criou? Foi o próprio William Carey, quando viu toda aquela gente e disse que nós precisamos de trabalhar em conjunto. E ele disse que temos de ter uma ação ecuménica para conseguir levar o Evangelho de Cristo a toda a gente. Nós precisamos de parar e pensar onde é que estamos a falhar, onde é que as nossas igrejas estão a falhar, o que é que não está a ser bem feito para que a igreja não cresça ou a igreja tenha dificuldade em crescer. Parece que cada alma que vem do mundo é uma luta titânica. O que é que está a falhar? O que é que estes homens tinham que nós não temos? Será que Deus é diferente? Eu respondo, de forma alguma. O Senhor nosso Deus, Ele é o mesmo. Ele será sempre o mesmo. Ele será sempre o Deus que nos quer dar a vitória. Mas Ele é o Deus que nos desafia a levar o Evangelho às 15 mil almas que estão em Alcobaça, às muitas milhões de almas que estão em São Paulo, ou às dezenas de milhares ou centenas que estão em Kalamazoo. Este Deus desafia-nos a sermos fiéis, se for preciso, até ao sangue. É um desafio sério. É um desafio que nós devemos pensar, mas é um desafio que devemos sentir como um desafio que pode vir da palavra de Deus e da parte do Senhor a qualquer momento do nosso viver. Que em tudo o Senhor nosso Deus nos ache fiéis. Amém. Depois de ouvirmos isso, acho que não pode ser diferente para nós. Temos que terminar com uma resposta ao Senhor. E o último canto que nós vamos cantar essa noite é um hino do Inário para o Culto Cristão, que diz: ó Senhor, vem me dirigir. Com fervor eu quero te seguir, para hoje e sempre te honrar e o teu amor ao mundo mostrar. Se tu queres fazer essa oração cantada, eu vou te convidar a ficar de pé e cantar conosco, encerrando o culto dessa noite. Para
Deus e Pai, nós te damos graças pelo tempo que tivemos aqui. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos relembra de princípios da Tua Palavra e de vidas que derramaram o Seu sangue para que nós tivéssemos o conhecimento, ó Deus, da Tua Palavra. Obrigado por Jesus, pela Sua vitória na cruz. Obrigado, Senhor, porque o Seu sangue comprou-nos a cada um de nós. E que ao ir para casa hoje nós possamos relembrar isso a cada passo que dermos, ó Pai, e possamos colocar a nossa vida à Tua disposição também. Eu te peço pelo dia da manhã, Senhor, que seja um dia repleto na Tua casa, da Tua alegria, da Tua paz, ó Deus, que sintamos aqui a Tua presença e que possamos aprender mais de Ti. Leva-nos em bem para os nossos lares, cuida de nós, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado a todos que vieram. Amanhã, às 9 da manhã, estamos todos aqui reunidos para celebrar ao Senhor e aprender mais sobre missões. Deus a todos nos abençoe.